Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, desta vez para a gente falar sobre o jogo de quarta-feira contra a equipe do Paysandu pela Copa do Brasil. O Bahia tem ótimas novidades para este confronto e, claro, falar ainda sobre o triunfo de 1-0 ontem diante da equipe do Palmeiras, falar sobre o técnico Rogério Ceni, sobre a seleção brasileira, sobre Cacto Neto, falando aí sobre o Rogério, falando que ele deveria ser o próximo técnico da seleção e tal. Eu quero falar com vocês justamente sobre esse tema porque algum tempo atrás eu já trouxe aqui no canal e ontem a coletiva do Rogério e as falas dele sobre esse assunto mostram o que eu trouxe aqui no canal estava correto, estava certo com vocês. Eu fiz a minha apuração, me trouxe a informação e ela estava correta, foi confirmada pelo técnico Rogério Ceni e eu quero falar com vocês sobre isso também. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia e claro, que você torcedor possa se inscrever para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos aqui no nosso canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, e eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando justamente sobre o confronto de quarta-feira pela Copa do Brasil, onde o Bahia vai enfrentar a equipe do Paysandu jogando lá no Mangueirão, em Belém do Pará. Primeiro que é um confronto super difícil, tá? Não subestime a equipe do Paysandu. Mesmo sendo um time de segunda divisão, mesmo sendo um time que tradicionalmente não costuma ocupar o topo do futebol brasileiro, né? A Série A e tal, mas é um time que tem boas peças, é um time que tem qualidade e é um time que vai jogar numa rotação muito alta, o que vai fazer muita diferença para o Bahia. O Bahia vem numa sequência grande de jogos, não que o Paysandu não venha, mas vem numa sequência menor e vai chegar um pouco mais descansado para esse confronto, vai jogar em casa, ao lado do seu torcedor, é um caldeirão jogar lá no Belém, e o Bahia vai precisar ter muita força mental, muita concentração para conseguir, na verdade, né, para conseguir conquistar um bom resultado lá e trazer a decisão para Salvador. Para este confronto, o Bahia vai ter boas novidades que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. O Bahia vai ter a volta do zagueiro Gabriel Xavier e do volante Michel, volante barra meia, né? Michel Araújo para este confronto. Ambos recuperados, totalmente recuperados. Tanto o Gabriel Xavier quanto o Michel Araújo participaram normalmente da atividade no dia de hoje. O Bahia que nem vai viajar de volta para Salvador. Fez um treino lá no CT do Palmeiras e aí faz outra depois da atividade, já viaja para Belém para poder encarar a equipe do Paysandu. E para esse confronto, como eu falei, vai ter a volta do Gabriel Xavier e também do Michel Araújo, totalmente recuperados. Eles vão ser avaliados, eles foram, na verdade, né, avaliados no treino de hoje para saber se tem condição ou não de começar jogando, de ir para o banco de reservas. Vão ser avaliados pela comissão técnica do Bahia e aí sim vai tomar uma decisão se eles vão para o banco de reserva ou não. Acredito que o Gabriel Xavier sim, pela necessidade e tal. É claro que ele ainda vai precisar ser avaliado. Vamos precisar ver como é que ele vai estar fisicamente, se vai suportar uma partida, se tem condições de jogar pelo menos 30, 45 minutos. A mesma coisa o Michel Araújo. O Michel ficou muito tempo parado, então acho muito difícil o Michel estar completamente pronto, 100% recuperado. Não que o Gabriel não tenha, né? Mas acho que entre os dois, eu acho que o Gabriel nesse momento está mais pronto para pelo menos ir para o banco de reservas do que o Michel. Mas vamos acompanhar, vamos ver se eles vão conseguir ter condições de aparecer entre os relacionados ou não. Vamos torcer para que isso possa acontecer e aí sim o Bahia ter mais duas opções. Lembrando que a gente está numa sequência muito grande de jogos, então cada jogador que esteja disponível, recuperado, faz muita diferença. Você poder contar com mais jogadores, você fazer mais opções, mais trocas e aí descansar outros atletas, isso é muito importante na somatória final. Eu lembro para vocês que o Santiago Mingo vem numa sequência muito grande de jogos e ele não tem tempo para descansar. Ele jogou contra a equipe do Atlético Nacional. Eu falei que contra o Palmeiras provavelmente ele seria poupado. E o Rogério vai e coloca ele novamente em campo. Muito provavelmente ele vai ser trocado no jogo contra o Paysandu. Não só ele, mas o Bahia deve ter algumas trocas para esse confronto. Foi confirmado pelo próprio técnico Rogério Ceni em coletiva ontem após a partida contra a equipe do Palmeiras. Falar agora sobre o próprio técnico Rogério Ceni, que é normal, né? Ele vai para São Paulo, ganha do Palmeiras no Allianz Parque, a mídia já começa Rogério Ceni na seleção, na seleção, na seleção, na seleção, e o próprio craque Neto, depois da entrevista exclusiva após a partida, fala que o Rogério deveria ser o próximo treinador da seleção brasileira, que tinha que ser ele, ao lado do Renato Gaúcho, né? São os dois melhores treinadores hoje do futebol brasileiro. E eu concordo com o Neto, tá? Não o Renato, mas o Rogério, para mim, é um dos treinadores nesse momento mais capacitados que tinham para assumir a seleção brasileira, mas não vai ser o Rogério. Ele mesmo falou em coletiva, depois da partida, que estava muito feliz com o Bahia, no clube também, no trabalho, e ele gosta de uma coisa que é muito importante que a seleção não tem, que é o dia a dia do clube, né? O dia a dia ali com os jogadores, dos treinamentos, e isso faz muita diferença para o trabalho. O Rogério gosta muito desse contato, gosta muito desse convívio. Eu falei para vocês, quando surgiu
surgiu esse assunto de quando o Nel Caetano, que é o diretor da CBF, falou do nome do Rogério como um dos possíveis substitutos para assumir a seleção brasileira, eu falei para vocês que aquilo não tinha a menor chance de acontecer, porque o Rogério estava muito feliz aqui no Bahia, e isso ele mesmo disse em coletiva ontem, e também porque ele gosta muito desse trabalho do dia a dia e estava muito contente com a estabilidade que ele tem no tricolor de aço. Você assumir a seleção brasileira hoje é um trabalho muito arriscado, porque você não tem estabilidade. Você pode começar 5, 4 jogos, não ser bem ali da forma como todo mundo estava esperando, e aí você já fica com a corda no pescoço para ser demitido. Isso aconteceu com o Dorival Júnior, por exemplo. A seleção não conseguiu jogar bem, não conseguiu ter uma identidade de jogo, e ele foi desligado. E o Rogério não quer isso, justamente pensando que daqui a assim, ele vai ter um ano praticamente para a Copa do Mundo de 2026, é muito pouco tempo comparado a outras seleções, e o Rogério não queria assumir esse risco, não queria deixar a estabilidade que ele tinha aqui no Bahia para assumir a seleção, sem contar que o plano de carreira dele é voltado para um dia ir para o futebol europeu. Jogar não, é construir, né, aqui o projeto no Bahia, conquistar títulos importantes, como já está fazendo, né, tá tendo campanhas importantes, está tendo momentos importantes, agora é coroar isso com títulos também, que falta ainda para o trabalho do Rogério, além de campeonato estadual, para poder daqui a um tempo se candidatar a uma possível vaga no futebol espanhol, futebol inglês, ou outro país do futebol europeu, por que não? Porque o Rogério tem muita capacidade para isso. É um cara estudioso, é um cara que se dedica bastante e ao meu ver, né, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, pelos resultados recentes, pelo trabalho que ele vem fazendo à frente da equipe do Bahia. Então, Rogério Ceni muito provavelmente vai continuar aqui por muito, muito tempo, tá, torcedor? Se você gosta, fique feliz. Se você não gosta, vai ter que aturar ele por mais tempo. Mas eu acho difícil, né? Num momento desse, a gente vencendo o Palmeiras, que eu tenho algum torcedor em sã consciência que não goste do trabalho do técnico Rogério Ceni. O craque Neto foi, assim, muito empático falar isso, né? Que o Rogério é um bom treinador, que o Rogério é um dos melhores do futebol brasileiro. Claro, o Bahia vai lá em São Paulo, vence o Palmeiras, a mídia vai toda em cima justamente disso. É chovendo molhado. Mas o Neto defendeu o trabalho do Rogério, não só o Neto, né? Eu vi vários jornalistas ao longo do dia defendendo o trabalho do Rogério, elogiando o trabalho que o Bahia vem fazendo, porque de fato é de se elogiar. O Bahia vem conseguindo uma consistência muito grande de resultados. Se você somar a temporada passada com essa temporada, principalmente em campeonatos brasileiros, o time dá um salto na tabela, aparece novamente na primeira página, e agora é se concentrar na quarta-feira, porque tem Copa do Brasil contra a equipe do Paysandu. Como eu disse no início do vídeo, jogo muito complicado para o Bahia, vai exigir muita força mental dos jogadores, e é difícil encontrar isso depois de uma sequência tão grande de jogos. Então não pense que vai ser fácil, porque não vai ser. E aí no final de semana você já tem um jogo contra a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro na Fonte Nova, reencontro com o Renato Paiva, e é torcer para o Bahia conseguir novamente um bom resultado no Brasileirão para a gente continuar subindo na tabela. Vai ser uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil, com adversários pesadíssimos. Você enfrentar o Paysandu, tecnicamente falando, às vezes não é nem tão complicado assim de se enfrentar, mas quando você coloca na bagagem a viagem, você coloca o desgaste físico e mental dos atletas nos últimos jogos, e você coloca do outro lado o adversário que tem uma torcida que chega junto, que vai lotar o estádio, que vai fazer aquele clima de pressão e tal, vai ser difícil. Então não pense que vai ser fácil, porque não vai ser. Até o próximo vídeo, meu povo. Muito obrigado por você ter assistido. Valeu, tchau.